vale ressaltar que nós estamos passando por uma campanha, a campanha do Fundo Popular de Financiamento das Lutas, uma campanha do Diretório Nacional para que nós possamos começar esse ano com toda a força do Partido Antifascista do Brasil. E a única forma da gente financiar o nosso partido é com a força da classe trabalhadora. Então, eu faço o convite para todos os companheiros que ainda não tiveram a oportunidade, ainda não conseguiram fazer o Pix para o fundo, que junte um coletivo, mesmo que sejam 10 pessoas doando R$ 10, junta em um único companheiro, faz o Pix, e assim a gente vai financiar o partido que verdadeiramente está do lado dos trabalhadores, o partido que tem compromisso com a nossa luta e que não só vai vender as pautas no momento da eleição. Então, dito isso, vamos dar início ao nosso curso, e eu queria que vocês, não vai ter como aplaudir, porque nós estamos aqui no online, mas que a gente fique muito contente aqui com a presença do nosso companheiro Renato Campos, que é do Movimento Luta de Classes, faz parte da nossa luta aqui em Minas Gerais, do coletivo Cacique Merongue, e será o responsável por apresentar o nosso curso hoje. Então, passo a palavra para o companheiro, que seja uma noite muito produtiva para nós. Olá, boa noite. Estão me escutando bem? Todo mundo está me ouvindo bem, beleza? Então, gente, boa noite. Como o Rafa apresentou, eu sou o Renato, sou de Belo Horizonte, sou também filiado da Unidade Popular, do Movimento Sindical, do MLC, e estou nessa construção do coletivo Cacique Merongue de luta contra a mineração. E aí eu fico muito honrado com essa tarefa de tentar colocar alguns dos elementos complexos, né, que estão acontecendo no nosso país vizinho, aqui na Venezuela. E aí eu queria só que a gente considerasse algumas coisas. Primeiro, eu estou tentando, o Rafa me ajudou bastante também aí na formulação, no que a gente vai apresentar para os camaradas, para as companheiras aqui também. Eu queria só apresentar, primeiro que eu estou me baseando um bocado, né, em algumas leituras. Aí recentemente, eu li esse livro, eu acho que é sempre legal indicar, né? Chama Territórios Rebeldes, do Raul Zivich. E esse livro vai falar de vários elementos e tem um trecho dele que vai abordar a experiência das comunas na Venezuela. E também, recente, li esse livro aqui, Uma Onda Progressista, né, na América do Sul. E o primeiro capítulo é justamente sobre a Venezuela também, para além dos documentos que a conferência CIPO-ML, né, que é a Conferência Internacional de Partidos e Organizações Marxistas-Leninistas, já escreveram sobre o caso venezuelano, e eu também tive a oportunidade de ir à Venezuela há 1 ano e meio atrás, pouco antes das eleições, das últimas eleições. Então, eu queria trazer, inclusive, alguns desses elementos pessoais também, de observar o território venezuelano, que eu tive a oportunidade de conviver, de viver durante uma semana, viajando vários estados da Venezuela com os nossos companheiros da UPRA, que é a Unidade Popular Revolucionária Anti-Imperialista, que é uma organização política mais próxima, do ponto de vista político, da linha em que a Unidade Popular defende, né? Outro elemento que eu queria colocar é que, como disse o Rafa também, a gente vai fazer a exposição considerando que a visão que a UP tem, que eu tenho também, obviamente, é de uma necessidade de fazer uma revolução de caráter socialista no nosso país. Considerando isso, haverão vários elementos que a gente vai apresentar aqui que vão contrapor o que a grande mídia vai falar sobre a Venezuela, mas também o que algumas organizações políticas da esquerda brasileira, que estão no campo do progressismo e da social-democracia, vão também falar sobre a Venezuela. Então, a ideia é que a gente consiga aprofundar esses elementos, e aí a gente vai gastar um certo tempo. A gente preparou da seguinte maneira a apresentação. Primeiro, fazer um curto e rápido, uma curta contextualização do processo da luta contra a colonização espanhola na Venezuela, e a importância do Simão Bolívar, dessa luta pela libertação.
falando um pouco também da importância geopolítica e econômica da Venezuela. Então, seriam esses dois pontos. De primeiro, que a gente faria um panorama, mas também a gente fazer e gastar um pouco mais de tempo na caracterização do governo Chávez e do período do Chávez à frente do país. Depois disso, na alteração para o Maduro e das características principais que a gente pode abordar dos governos do Maduro, e a caracterização também do sequestro que o imperialismo estadunidense promoveu no dia 3 de janeiro desse ano, do então presidente venezuelano. Eu acho, o Rafa disse no início que a gente não deve conseguir abrir para as falas, né? Mas algumas companheiras e companheiros estão levantando as mãos, provavelmente vão ser algumas dúvidas sobre a metodologia. Eu acho que talvez antes de começar a apresentação poderíamos abrir aí o microfone das pessoas que querem só fazer perguntas sobre a metodologia para a gente iniciar. Podemos seguir assim? Que aí depois eu vou começar a exposição e aí a gente depois, no final, vamos de novo abrir para as dúvidas. Podemos fazer isso, camaradas? Podemos. A minha dúvida é só sobre a duração da aula. Qual que é a previsão de teto? Beleza. Tem mais alguma? Bom, não havendo, eu tinha pensado aqui uns 40 minutos. Né? É muita coisa, né? O nome A Questão da Venezuela é um negócio super amplo, né? Mas bom, vamos tentar fazer aqui, e aí a gente vai depois abrindo, quem tiver dúvida e tal, a ideia é a gente, isso, como disse o camarada Léo aí, a aula vai ficar gravada também. Mas aí é bom a gente colocar aqui. Então, vamos começar, já podendo passar aí para o primeiro slide. Bom, primeiro, existe uma grande propaganda no Brasil, desde a nossa educação mais básica, sobre o que foi o processo de independência dos Estados Unidos e sobre como foram os processos históricos da Europa, né? E pouca informação sobre a África e sobre a América Latina também, ainda que o Brasil seja parte da América Latina. O que a gente vai ter ali é o Tratado de Tordesilhas, depois disso a gente aprofunda no Brasil, né? Então, a gente tem pouca aula mesmo, na educação básica, sobre como se deram as lutas de independência dos países, né? Vamos ter a América pré-colombiana, mas não vamos conseguir na escola, a não ser que seja por vontade dos professores, um aprofundamento de como se deu a liberação, a libertação dos países da América Espanhola, da América dominada pela Espanha. Então, é importante dizer que isso caracteriza e muito o processo chavista, e é por isso que não tem como, quando foi falar do Chaves, não dizer do que significou para a Venezuela, para o povo venezuelano, a guerra de libertação que a Venezuela fez contra a colonização espanhola. Então, o Bolívar, Simão Bolívar, inclusive tem um seriado da Netflix, na prática uma novela da Netflix, sobre o Bolívar, quem tiver condições de ver, fica à vontade, vai explicar no detalhe assim, quem era o Bolívar, mas a colonização na América Espanhola se deu de forma diferente da América Portuguesa, ou seja, da nossa. Um dos exemplos concretos disso, e como eu disse, a gente, infelizmente, vai poder fazer só um panorama rápido sobre como se deu, a América Portuguesa, o Brasil, ele foi colonizado a mãos de ferro por Portugal, no sentido, inclusive, de todas as capitanias hereditárias, todo o território brasileiro ser dirigido por um governo central de Portugal. Na América Espanhola, aconteceu algumas, ainda que também tenha sido, obviamente, por mãos de ferro na colonização espanhola, com muita violência, com genocídio e tudo mais, mas também houve uma condescendência para, do ponto de vista da circulação das mercadorias, ter um determinado poder local. Então, existia o que vamos chamar, então, de caudilhos, que são esses nativos, alguns deles, outros até espanhóis mesmo, que vão dirigir alguns territórios
na América espanhola como um todo. Então, a Argentina vão ter vários desses, o Uruguai, e assim todos os outros países da América, da Hispanoamérica. E o Bolívar é um filho de um grande latifundiário na própria Venezuela. E ele vai se formando, inclusive estudando na Espanha, assim como a elite brasileira à época mandava para Portugal, para se formar nas universidades portuguesas, a elite da Hispanoamérica mandava para a Espanha, para se formar nas universidades espanholas, e o Bolívar vai passar por esse processo de formação, mas ele vai compreender e entender que a Venezuela não deveria ser uma colônia e que os países em torno que estão hoje, né, na América do Sul, na América Central, deveriam ter condições de se fortalecer enquanto grandes territórios, territórios autônomos, países mesmo, que seriam muito fortes. E aí existe todo o plano do Bolívar, e foram várias anteriores a ele, antes do próprio Bolívar, tentativas de independência da Venezuela, mas ele consegue dirigir esse processo de independência organizando o exército, e esse exército vai vencer e derrotar um dos maiores exércitos do mundo, que é o exército espanhol, do ponto de vista bélico, militar, da capacidade militar que o exército espanhol tinha, e mais do que isso, vai trabalhar e lutar pela independência de vários países da América do Sul e da América Central. Então, o Bolívar, ele é o principal articulador da luta de independência na Venezuela, ele também vai estar na guerra para a libertação do Peru, ele também vai estar na guerra da libertação da Bolívia, que inclusive tem o nome de Bolívia em homenagem ao Bolívar, Simão Bolívar, e também vai criar e pensar a Grande Colômbia, que é um grande país. Um país que seria hoje a Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Panamá. Então, são 4 países que seriam a Grande Colômbia. Panamá, inclusive, que está na América Central, não é? Que, inclusive, hoje tem uma importância geográfica tremenda por conta do Canal do Panamá, que é o único espaço nas Américas que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, seria um país enorme, gigantesco, e aconteceu essa vitória, e esse país passou a existir. Então, essa Grande Colômbia e esse sonho da grande pátria da América, que o Bolívar vai conseguir capitanear, vai ser tremendo em todos os países que compuseram a Grande Colômbia, mas também os outros países que participaram desse processo de libertação. E aí, infelizmente, as elites locais já também, sobretudo, vamos pensar aí, a elite do Equador, que se sentiu bastante secundarizada com Venezuela e Colômbia estarem, né, e o mapa vai dizer isso de uma forma mais evidente. Ali o Equador, que a gente vai ter importantes cidades como Guayaquil, que está ali no Oceano Pacífico, própria Quito, que está nos Andes, né, vão se sentir bastante secundarizadas. A elite do Panamá também, e aí o país se desintegra. Então, de 1819 a 1830, a Grande Colômbia existiu, e essa Grande Colômbia fez parte de um grande país que estava desafiando realmente as condições da Colômbia, aliás, da coroa espanhola. E aí, isso não aconteceu no Brasil, né? Portugal matou todo mundo, né? Se tentou, né? Se tentou. Inclusive, o próprio Tiradentes tentou fazer com que Minas fosse um país, mas não queria essa divisão, né? Mas aqui se unificou num país, um território, mas essa unificação não foi possível nesses países pela vontade das elites locais. E aí, a morte de Bolívar, logo um pouco tempo depois da desintegração da Grande Colômbia, fez nascer esses 4 países, que é o Panamá, Colômbia, Equador e Venezuela. Então, a presença do Bolívar na Venezuela é muito forte. Então, toda a cidade venezuelana tem uma praça Simão Bolívar, né? Em Caracas existe a casa onde ele foi criado, educado, e é um grande museu de grande importância. E existe também na praça, em uma das praças de Caracas, uma frase do Bolívar que está escrita na parede como um lápide, assim, né? Que é:
porque quando aconteceu a libertação da Venezuela da coroa espanhola, aconteceu também um terremoto na região, fortes chuvas e terremotos, e a coroa espanhola disse que a responsabilidade pelo terremoto era do Bolívar, que era uma punição divina à independência venezuelana e da Gran Colômbia. E aí o Bolívar vai dizer que se a natureza queria que o povo venezuelano fosse escravo da coroa espanhola, que então os venezuelanos deveriam modificar a natureza e construir uma nova natureza que fosse favorável à libertação desse povo. Então, é uma frase mais ou menos assim, mas é esse o conteúdo da frase, que está escrita em algumas praças de Bolívar, então você tem uma influência fundamental do Bolívar na construção e da identificação de país, não só da Venezuela, mas, como eu disse, de todos os países que compuseram a Gran Colômbia e também do Peru e da Bolívia. Bom, passando adiante, para o próximo slide, a gente vai ter uma importância geopolítica gigantesca na Venezuela. Primeiro também, assim, de novo, falando sobre o processo de educação que nós temos no Brasil, a gente também nasce com uma certa ignorância dos países vizinhos nossos, né? Como se nenhum desses países fosse importantes economicamente, né? Como se tudo no maior do Brasil é, por consequência, maior da América Latina. Mas não é bem verdade, né? Não é bem verdade. A gente vai ter países extremamente ricos do ponto de vista cultural, também com grandes variedades naturais, assim, de riquezas naturais. Não é só o Brasil que tem isso, nós também temos, e temos muito, mas não só o Brasil. Então, a Venezuela é hoje o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Mas antes desse petróleo, a gente vai ter também várias riquezas naturais na Venezuela, como minério, vários outros minerais. A questão do gás natural na Venezuela também é muito importante. Tem uma importância estratégica, né? A gente está vendo pelo mapa todo o Mar do Caribe ali pela Venezuela. Estamos vendo também a Venezuela faz fronteira com Colômbia, com Guiana, com o Brasil. Então é um país extremamente rico, porém o petróleo, e aí tem aqui, né, algumas descobertas de 1914 sobre a questão do petróleo, também o início da exploração petroleira, lá em 1910. Então, a Venezuela tem hoje cerca da expectativa, porque é a maior reserva conhecida de petróleo do mundo, mais do que todos os países do Oriente Médio, mais do que a Arábia Saudita, né? Mais do que os Emirados Árabes, etc. São 303 bilhões de barris de petróleo que a Venezuela possui hoje. Veja, 303 bilhões de barris de petróleo. E o que é um barril de petróleo, né? Um barril de petróleo é como se fosse a quantidade de 42 galões, ou seja, 159 litros. Cada barril de petróleo teria 159 litros de petróleo, e o seu peso varia de acordo com a densidade desse petróleo, né? Podendo ser de 115 quilos a 151 quilos um barril de petróleo. E a Venezuela, esse único país da América do Sul, tem 303 bilhões de barris de petróleo, que pode ser utilizado para riqueza. Imagina, o que significa isso? Como eu disse, é a maior reserva de petróleo. Bom, dito isso, a Venezuela, quando descobriu esse petróleo no início do século XX, se desenvolveu muito baseada no petróleo e no gás natural, e nas importações de petróleo. E as empresas estrangeiras, obviamente, sobretudo as empresas estadunidenses, vão dirigir esse processo de exploração petrolífera nesse país. Então, isso vai acontecer com muita força ao longo de todo o século XX. E aí a gente vai ver um país profundamente rico em petróleo, no entanto, pobre. Um país com poucas condições de vida digna para a imensa maioria da população. E isso não é nenhum desconhecimento nosso, né? O nosso país se encaixa nesse perfil. O Brasil também, hoje, não somos a maior jazida de petróleo, mas estamos entre as 5 maiores, né? Com essa recém-descoberta ainda do petróleo que existe ali no Amazonas, e com a tentativa do governo Lula de explorar esse petróleo,
a gente já está entre as 10 maiores, as 5 maiores países do mundo com condições, com expectativa, porque ainda não se tem a certeza absoluta, como se tem na Venezuela, de qual é a quantidade de petróleo que tem, e ainda também com pré-sal, né, que a gente já descobriu também, já há alguns anos atrás, que é o que é o pré-sal? Pré-sal é uma reserva de petróleo que vai aproximadamente de Santa Catarina, tudo pelo mar, né, tudo pelo mar, mas em águas brasileiras, de Santa Catarina até o Nordeste brasileiro, passando um pouco acima da Bahia, entre Bahia e Alagoas. Então é muito petróleo, e que o governo Lula, os governos de Dilma também fizeram os leilões do campo do pré-sal. E a China abocanhou, principalmente o último leilão do campo de Libra. Bom, a Venezuela vai ter essa importância econômica, mas a sua riqueza, inclusive, quando era ainda, ao longo do século XX, e posterior também, com o Maduro e com o Chaves, a presidência vai ser profundamente baseada no petróleo. Então, pode passar para o próximo slide. Essa contradição entre a riqueza e a grande presença de petróleo na Venezuela e a pobreza da população vai gerar uma série de revoltas. Vai acontecer em 1989 o Caracaço, que é uma grande mobilização que acontece na Venezuela, em Caracas, o Caracaço. Vai ter um parecido em Bogotá, na Colômbia, vamos chamar de Borocaço, no caso de Bogotá, é Bogotaço, que vai acontecer na década de 50, e também vai acontecer o Argentinaço, em 2001, com a crise na Argentina, logo na dolarização da sua economia também. Então, a gente vai ter isso na América Latina, e vai ter, no caso da Venezuela, o Caracaço, em 1989, que é uma grande rebelião popular assim, em Caracas, um levante popular assim, muito grande, onde as pessoas vão reivindicar os seus direitos mais básicos, muito dirigido também pelo movimento estudantil, com queima ônibus, fazendo revolta e tal, reivindicando essa situação geral, que do ponto de vista macro, estava baseada num país com grande riqueza natural, com grandes taxas de exportação, mas por conta do petróleo, mas bastante pobre em sua população. E aí, em 1992, então veja, o Caracaço foi em 89, e em 1992, né, pouquíssimos anos depois, o comandante Hugo Chávez Frias, já do Exército, vai tentar um golpe militar na Venezuela, em 1992. Um golpe de caráter nacionalista, no sentido de dizer que as riquezas dos venezuelanos deveriam pertencer aos venezuelanos e ponto. Né? Não tinha nada além disso do ponto de vista ideológico, do ponto de vista teórico, não. Era nacionalismo, e aí o Exército, com ele, dirigindo essa tentativa de golpe em 1992. Porém, não teve o apoio. Não teve o apoio. E esse golpe vai recuar. O Chávez, percebendo que não teria o apoio ao golpe, ele recua. E ao recuar, ele vai dizer publicamente aos venezuelanos que não era, então, aquele momento que deveria ser a tomada do poder, para que a riqueza do povo venezuelano pertencesse ao povo venezuelano, e que, então, ele recuava no sentido de que, quando o povo tivesse convencido desse processo, ele estava na disposição de enfrentar. Então, veja que ele vai dizer isso em 92, não teve esse apoio massivo popular, e nem das próprias Forças Armadas, o golpe não se concretiza, era um governo de direita, neoliberal, como acontecia em quase toda a América Latina, mas, ao recuar, ele também vai conquistando simpatias do povo venezuelano já em 92. Importante dizer que a Venezuela teve uma ditadura militar. Essa ditadura militar foi de 1952 a 58. Logo depois, a Venezuela viveu um período de eleições da democracia burguesa. Então, a tentativa de golpe era algo que não foi ligado a uma tentativa de golpe militar tal qual aconteceu no Cone Sul, né? Como o nosso próprio país, como Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, como esses golpes que aconteceram nos países, golpes militares, que inclusive estavam na política
neoliberal, política liberal, com o apoio dos governos dos Estados Unidos. Então, essa tentativa de golpe do Chávez não tem uma relação nenhuma com as tentativas de golpe que aconteceram no Brasil, na Argentina, no Chile, ao longo da década de 50, 60 e 70 no Cone Sul. Então, isso é um marco importante da gente dizer. Então, ele consegue fazer uma mobilização nacional e se coloca no quadro político venezuelano, lá na década de 90. Bom, dito isso, em 1998, ele vence as eleições, já com o Movimento Bolivariano Revolucionário 200. Esse é o nome do movimento, né? E aí é o MBR, Movimento Bolivariano Revolucionário, já dizendo do Bolívar, já reivindicando um Bolívar, né? Chávez vai fazer esse momento desde o início assim, do processo da campanha, em 98, e vai dizer, inclusive, de uma maneira que vai dizer que o Estado venezuelano deveria ser modificado profundamente. E aí ele vai defender a mudança, inclusive, do nome da Venezuela. Então a Venezuela passa, depois que ele vence as eleições em 98, a Venezuela passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. E ele vai elevar ainda mais ao papel de dirigente e político de Bolívar, mas principalmente de um símbolo de uma identidade nacional, um símbolo de uma identidade nacionalista. Né? Como eu disse, isso está presente na Venezuela, mas eu acho que é legal dizer que na Colômbia é onde está guardada a espada de Bolívar. Então, o presidente colombiano, ele guarda a espada de Bolívar no Palácio de Governo. Então, você tem uma força e uma importância que não é só cultural, não é meramente simbólica, não. Ela é também de uma direção política de como se deve pensar o país, de como deve pensar as políticas econômicas do país. Então, o Chávez vai estar nesse processo de direção na Venezuela, vence as eleições em 98, e aí passa a organizar esse governo. Bem, a gente já está falando aqui nesse slide sobre a criação do PSUV, mas eu vou desenvolver ele mais à frente. Por quê? Porque no próximo slide a gente vai perceber aí a tentativa de golpe que acontece em 2002. Como eu falei que tem uma série na Netflix, quase uma novela, sobre o Chávez, vai ter um outro filme, que esse talvez vários companheiros e companheiras aqui, companheiros já assistiram, que é A Revolução Não Será Televisionada, que vai contar com mais detalhe como foi esse processo do golpe de 2002 do governo Chávez, que o governo Chávez sofreu. Esse golpe que está detalhado nesse filme, vale a pena todo mundo ver e entender melhor como funciona, né? Mas vê, a Venezuela não era assim tão distinta como outros países da América do Sul. Então a gente vai ver, e eu sempre vou tentar trazer um pouco o Brasil, da hora a gente conseguir compreender melhor o que significa alguns elementos da Venezuela. Vê, o Chávez vence as eleições, um governo nacionalista, um governo que vai dizer em entrevista que ele vai fortalecer as indústrias venezuelanas, as empresas venezuelanas, que ele vai favorecer a burguesia venezuelana, a burguesia venezuelana vai concordar com uma parte dela com o Chávez, vai favorecer o capital venezuelano. Ele vai dizer isso desde o início. No entanto, o Chávez percebeu, com o golpe de 2002, que esse mesmo capital venezuelano e que a burguesia venezuelana não estava contente de tê-lo como presidente. E queriam tirá-lo completamente, inclusive por um sequestro também, só que um sequestro promovido pelas Forças Armadas da Venezuela, as mesmas que deram base às eleições do movimento bolivariano que o Chávez vai dirigir em 98, e vão tentar um golpe e sequestrá-lo do Palácio Miraflores. Todo o seu programa em 98, o que aconteceu em 99, 2000, 2001, vai conquistando mais bases sociais e é uma política progressista, o que o Chávez vai fazer até 2002. É bastante progressista, porém, dentro dos marcos e de nada de especial do que a gente já não tenha visto, inclusive no nosso próprio país, né, de
repassar o capital, ter apoios pontuais para as populações mais carentes, fortalecer um pouco mais o investimento em alguns elementos básicos como saúde e educação, mas não vai ser uma mudança qualitativa do ponto de vista de quem vai gerir a riqueza na Venezuela. Bom, dito isso, né, então existe essa tentativa de golpe em 2002, a resistência popular é massiva, então muita gente para as ruas de imediato, as organizações populares que apoiaram o Chávez em 98 vão mobilizar para as ruas, a gente vai ver Caracas em rua, importante dizer, Caracas é uma cidade muito parecida, uma cidade maior que Belo Horizonte, né, em população, depois eu vou pegar os dados, mas é maior que Belo Horizonte, e é uma cidade com muitas favelas, e as favelas são parecidas com a do Rio de Janeiro, são morros muito, muito altos. Então a gente via, em 2002, as manifestações descendo dessas favelas, e muita gente descendo das favelas e ocupando as principais avenidas e ruas da Venezuela. De toda a Venezuela, não só de Caracas, mas de toda a Venezuela também. E aí, em 48 horas, inclusive com essa pressão e com essa contradição das Forças Armadas, o Chávez volta ao governo. Ele volta à presidência. Então, ele fica 48 horas sem poder. No primeiro dia do sequestro do Chávez, a direita venezuelana já diz que já não tem presidente, que tem vacância de poder e vai se colocar para essa alternativa política, vai se tentar proclamar a presidência da República através de uma oposição, mas isso não vinga, o povo não reconhece, e o Exército também, na sua contradição interna, não reconhece esse governo golpista e devolve o Maduro ao Palácio de Miraflores para continuar no seu governo, e aí o Maduro, aliás, o Chávez, né? Volta o Chávez ao Palácio de Miraflores em 2002, e aí o Chávez vai fazer um discurso dizendo que agora é pacificar o país. E a ideia era essa, ele voltou, não aconteceu nada demais, foi uma tentativa de golpe frustrada, e que o Chávez vai governar agora, e que ele vai governar, e que o processo bolivariano vai seguir. Ele vai dizer isso logo depois dessas 48 horas no discurso. E aí o que acontece depois disso não é exatamente isso, não. Por quê? Por mais que ele tenha dito isso de pacificação, o Chávez vai dar uma radicalizada e ele vai avançar a níveis ainda não muito comuns na América do Sul no campo do progressismo. E aí ele passa a dizer do socialismo do século XXI. Então podemos mudar aí o slide? Bom, então, camaradas, é importante dizer o seguinte, o Chávez vai dizer que, como eu falei, em 98, ele vai dizer que vai defender o capital venezuelano, que vai defender as empresas venezuelanas, que vai, primeiramente, garantir o dinheiro para todo mundo, e aí, depois do golpe, ele vai dizer que a única maneira do país se desenvolver é no socialismo. Porém, o que é o socialismo para o Chávez? E aí que mora o pulo do gato para compreender que o socialismo do Chávez não é o socialismo de Marx, não é o socialismo de Lenin, não é o socialismo que a UP, por exemplo, defende para o Brasil, né? Então nós vamos viver o seguinte, o Chávez vai tentar uma transição pacífica para o socialismo e vai beber um pouco da via chilena, lá do Allende, no Chile, no início da década de 70, porém vai fazer a sua maneira, dirigindo e colocando mais os elementos do Simão Bolívar. Então, logo em 2002 acontece o golpe, e aí a gente vai ver nos anos seguintes, 2004, 2005, 2006, 2007, uma maior organização para enfrentar. Como o título do filme vai dizer que a revolução não será televisionada, um dos principais fatores dessa tentativa de golpe de 2002 é a mobilização, o fator é a mobilização econômica dessa burguesia que dirigia a imprensa e a mídia venezuelana. Então, esse golpe de 2002 não ia passar na televisão, porque a televisão pertencia às elites venezuelanas que eram favoráveis ao golpe de 2002. Então, o que o Chávez vai fazer é criar uma televisão pública e vai fortalecer a Telesur, que até hoje existe. Não só a Telesur, ela é uma televisão para toda a América Latina,
inclusive tem representantes brasileiros na Telesur, mas também ele vai favorecer a empresa pública venezuelana e fazer um programa de televisão todos os dias na Venezuela. Era o Fala Café com o Presidente. Então ele vai ter uma mídia favorável a ele, favorável ao processo, ao projeto bolivariano, no início depois desse golpe de 2002. Então ele vai fazer uma mídia com muita força e vai modificar as leis midiáticas venezuelanas, combatendo o monopólio da televisão. Então ele vai mexer profundamente disso. Então tem o surgimento da Telesur. Ele vai fortalecer a PDVSA. A PDVSA é a empresa pública que explora o petróleo venezuelano. Veja, o petróleo venezuelano nunca foi 100% assim, de cabo a rabo, desde a extração até o refino, só venezuelano não. Ele também tinha as empresas mistas. Só que a relação de concorrência era igual para igual. Tinha uma empresa de capital estadunidense com uma empresa mista de capital holandês, britânico, basicamente a mesma. Então, o Chaves não vai favorecer os Estados Unidos. E ele vai nacionalizar as empresas de petróleo. E isso vai fazer com que os Estados Unidos perca esse controle que ele estava tendo do petróleo venezuelano num país dirigido pelo governo neoliberal, e vai fazer com que o Trump hoje diga que o que era deles foram roubados. Né? Não era roubo. Roubo era o que os Estados Unidos faziam antes com o povo venezuelano. Porque o que o Chaves vai fazer é romper essa cadeia de roubo que o imperialismo fazia do seu petróleo, do petróleo venezuelano. Então ele vai favorecer a empresa, fortalecer a empresa pública estatal, que é a PDVSA, tal qual uma Petrobras, é uma PDVSA, que a PDVSA vai fazer a exploração do petróleo com a maior prioridade, e toda e qualquer empresa de capital misto que existir de exploração de petróleo na Venezuela vai ter 50% de tudo que extrair, porque o outro 50% pertence à PDVSA, pertence ao Estado venezuelano. Então, a gente vai ter o povo venezuelano tomando completamente de posse do seu petróleo, dessa riqueza absurda que existe na Venezuela até hoje, e que existia, passou desde o seu descobrimento no século passado. Então, isso vai movimentar muito o imperialismo estadunidense. Então, ele vai fazer isso posterior ao golpe, com mais força ainda, posterior ao golpe de 2002. A gente vai ter a destituição dos militares golpistas e uma política recorrente de destituir militares que o Chaves percebeu de golpe. Então, teve o golpe de 2002, mas tiveram outras tentativas também, e o Chaves vai cortar as asas dos generais golpistas. Mas não só Chaves, até Maduro fez isso recentemente também. Aí, em 2024, ele destituiu 10 generais do comando do exército venezuelano. E aí o Chaves também vai desenvolver a política habitacional com muita força. Então, em Caracas, posso dizer isso com mais certeza, que aí tem a ver com a ida e a oportunidade de estar lá, nós vamos ver as grandes avenidas de Caracas com prédios com moradias. Como tem a Avenida México, em Caracas, que é uma avenida muito larga, com 3 vias de carros em cada lado da avenida, né? São 6 vias de carro no total nessa avenida, e com prédios de 20 e poucos andares, e todos esses prédios são moradias. Não são empresas privadas, não são empresas estatais que sejam, não, são moradias populares, né? São grandes prédios de moradia popular. E, de fato, eu não vi, eu pude ir à Venezuela, então eu visitei Caracas, Barquisimeto, que é uma outra cidade ao sul da Venezuela. Visitei também, aí Barquisimeto fica no estado de Lara, fui no estado de Valência e também no estado de Corrientes. Foram 4 estados que eu passei, e em nenhum desses estados eu vi pessoas em situação de rua, porque existia moradia. E olha que eu fui em 24, numa crise profunda que eu vou dizer um pouco mais à frente.
Então, não tinha pessoas em situação de rua, porque a política habitacional foi muito profunda, né? Para além da destinação dos prédios dos centros urbanos para a moradia popular, vão ter muitos conjuntos habitacionais sendo construídos, muitos mesmo. E isso vai fazer com que a casa tenha, né? Então, o povo tenha casa, e isso fortaleceu muito também, mas também, obviamente, fortaleceu as empresas de construção, né? Então, as empresas, as grandes empreiteiras ganharam muito dinheiro com isso também. Então, ele tentou fazer uma conciliação com as empresas privadas que construíram essas grandes casas, e esses grandes prédios, esses conjuntos habitacionais. Então, tem uma política, assim, que o Chaves vai desenvolver, mas é muito profundo, assim, da gente ver, não ver, assim, pessoas em situação de rua. Ainda que exista pessoas que peçam dinheiro nas ruas, essas pessoas não dormem nas ruas, elas voltam para suas casas à noite. Isso no processo dessa crise, que eu vou dizer um pouco mais à frente. O Chaves vai aprofundar uma relação com o governo cubano. Essa relação, ela começa com uma relação econômica. Então, Cuba mandava médico para a Venezuela, tem um programa de medicina profundamente desenvolvido em Cuba, né? De saúde da família, de cuidados que antecipam as doenças. Então, a questão toda anterior, né, a uma doença mais grave. E a Venezuela vai ter essa relação muito profunda com os médicos cubanos, e de eles, inclusive, desenvolverem um plano de saúde nas favelas de Caracas. Então, se existem os postos de saúde nas favelas de Caracas, nas favelas dos grandes centros urbanos da Venezuela, tem uma importância a presença cubana, dos médicos cubanos ali. E a Venezuela mandava petróleo para Cuba, que é o que a Venezuela tinha de maior valia para oferecer, era o petróleo a Cuba, considerando que o processo da sanção, né, que Cuba sofre, e o bloqueio econômico, desde 1961, 62, em Cuba. Esse bloqueio econômico de 62 vigora até hoje. Até hoje. E quem quebrava esses... Isso era a Venezuela nessa relação, e as tentativas de unificação que aconteceram também, como alternativa bolivariana para as Américas, que é a ALBA, né? Há uma alternativa à ALCA, que é o Acordo de Livre Comércio nas Américas, que favoreceria só o capital estadunidense. Então, tiveram algumas iniciativas que o Chaves foi dirigindo, considerando que naquele mesmo período histórico, né, início da década de 10, antes da década de 2000, na verdade, 2000 até 2010, vários governos progressistas foram vencendo eleições na América Latina, sobretudo na América do Sul. Então, o Chaves vai se relacionar profundamente com o Evo Morales, da Bolívia, vai se relacionar profundamente com a Cristina Kirchner, na Argentina, e com o Nestor Kirchner, que vai ganhar as eleições na Argentina logo depois dessa crise do Argentinácio, em 2001. Vai ter uma relação profunda com o Lula, no Brasil, que vence em 2002. Vai ter uma relação profunda com o Rafael Correa, no Equador, e com os governos da América Central, sobretudo Nicarágua, e também de Honduras, que eram mais progressistas à época. Bom, e aí essa relação permanece até os dias atuais, e nós vamos ver questões sobre isso. E a relação com a MST na Venezuela, né? Então, o Chaves vai ter uma relação quase que de governo com a MST. A MST vai para a Venezuela para tentar contribuir no sentido da produção, na produção rural, porque a produção rural venezuelana, Venezuela é um país grande, tem muita terra, tem muita gente produzindo, mas a produção era insuficiente para abastecer o consumo de toda a população venezuelana. Então, a exportação do petróleo estava diretamente ligada também à importação de alimentos, né? Então, a Venezuela precisava importar carne bovina, precisava importar vários elementos básicos da alimentação, porque não tinha uma produção. Então, a MST vai na relação com o governo venezuelano, governo Chaves, para poder desenvolver e tentar fazer com que
o campo, né, a produção agrícola na Venezuela, desse condições de abastecer o seu próprio território. Chegou muito próximo disso, mas ainda não resolveu esse problema na Venezuela. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, e um outro elemento central do chavismo são as comunas. Bom, o que são as comunas, né? As comunas são uma organização que o Chaves pensou, mas que já existia na Venezuela, como já existe no Brasil, na verdade, também. Que são, a gente pode chamar de outros nomes, né? Associações de bairros, sindicatos também, em uma certa medida, pequenos agricultores, cooperativas. Então, essa experiência de organização popular, o Chaves vai criar por lei, logo em 2005, se eu não me engano aqui o ano, mas foi logo pouco tempo depois da tentativa de golpe, e ele vai dar posse de território para essas comunas, né? Então, são populações, associações, populações, grupo de pessoas de um determinado território, por exemplo, um bairro, né? Grupo de associação de um bairro passa a dirigir uma comuna. Essa comuna vai, então, definir quais são as obras que devem ser feitas naquele bairro. E o Estado venezuelano vai construir aquilo que foi escolhido, aquilo que foi feito, desenvolvido pelas comunas. Elas vão ter uma propriedade. No caso, nas comunas rurais, elas vão produzir alimentos, vão produzir questões básicas assim para o povo, e podem elas comercializar entre elas. É um poder muito profundo, muito grande, e em número. Veja, então vai criar o Ministério das Comunas. A gente tem um exemplo que eu trouxe aqui do estado de Sucre, na Venezuela. Esse estado tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes. E foram criadas mais de 1.500 comunas. Então, imagina quanto por cento da população do estado de Sucre se organiza. Então, a comuna é um processo profundamente enraizado. Profundamente enraizado. Isso, então, não é possível que todas as comunas sejam de um partido, entende? O Chaves vai também, como fruto do golpe, criar um partido, que é o PSUV, Partido Socialista Unificado da Venezuela. Esse PSUV vai unificar todas as organizações que levaram Chaves ao poder em 98. E esse PSUV, então, que surge em 2007, veja, só já quase 10 anos depois da eleição de Chaves, que ele vai ganhando, né, os processos de eleição também, e aí ele vai sendo um partido que vai ter um peso fundamental, obviamente, na organização popular, mas ele não consegue dirigir, veja, só o estado de Sucre, 1.500 comunas. O PSUV não dá conta de dirigir essas comunas, e aí a gente vai ter algumas comunas influenciadas por outras organizações, inclusive à esquerda. Então a gente tem, como eu disse logo no início, né, a UPRA, que é a Unidade Popular Revolucionária Anti-Imperialista da Venezuela, que é o nosso partido irmão, né, que a gente pode dizer assim, lá na Venezuela, esses camaradas dirigem comunas também. E não são poucas as comunas que os companheiros dirigem. Então eles estão dirigindo um grupo de pessoas e vão fazendo luta política com os governos sobre as necessidades dessa comuna. Então é uma auto-organização nessas comunas que dá condições de fazer uma crítica mais organizada e contundente ao governo, e bastante enraizada. Porque aí essa comuna, por exemplo, tive a oportunidade de visitar uma comuna em Caracas mesmo, ou seja, uma comuna urbana, que chama ali uma favela chamada Adjuntas, e aí as pessoas ali conseguiram construir uma escola. Na reunião que eu estava, a reunião foi na escola construída pela comuna. E o que essa comuna resolvia? Eram umas 20 pessoas na reunião para discutir a revolução na América Latina, para discutir o Brasil, porque eu estava nessa reunião, os companheiros da UPRA organizaram essa reunião, para discutir o processo venezuelano, para discutir as eleições que iam acontecer, porque eu fui logo antes das eleições últimas da Venezuela, que o Maduro venceu. Então a gente teve um debate extremamente político-ideológico ali, sobre qual é o caráter do socialismo. Nessa reunião estava um membro do PSUV que foi lá defender o socialismo do século XXI, que é um socialismo sem a tomada armada do poder,
é um socialismo que critica a União Soviética, que diz que é um processo que se encerrou lá na Rússia, na União Soviética, não traz nenhum desses elementos que o Lenin desenvolveu, que são extremamente ricos e atuais até hoje, haja vista a ação do imperialismo na própria Venezuela. Então, esse socialismo do século XXI, ele é, na verdade, um progressismo, uma social-democracia mais avançada, mais desenvolvida, mas que não se choca com os interesses do capital. Então, o governo Chaves, por mais interessante, importante, os exemplos que aconteceram durante o governo, e essa das comunas é central, permanece até hoje bastante viva, porque não se acaba com um processo desse na alteração de um governo para outro, ainda foi uma experiência social-democrata, que não critica a lei do valor, que não critica a mais-valia, mas ele tenta, na verdade, modificar a distribuição daquilo que o capital produz. Ele não tá ele não critica, como Marx vai fazer, na exploração do capital propriamente dito, na sua produção, com a apropriação individual do trabalho coletivo. Essa crítica que o Marx vai desenvolver, essa crítica que a UP, inclusive, aprofunda também no caso brasileiro atual, o Chaves nega. Ele diz que isso não é um problema. O problema é a distribuição, é para onde vai o que é produzido. E aí se modifica essa ordem, que realmente se modificou, ou seja, não prioriza a exportação, mas prioriza a produção interna de alimentos, né, ainda que fosse insuficiente, mas essa é a produção. Não prioriza a exportação do petróleo, mas a riqueza que esse petróleo produz vai ao povo e não essa riqueza que o petróleo produz vai se transformar em benefícios para o povo, né? Mas não é exatamente 100% estatal, ainda tem a relação com as empresas privadas e mistas, não só venezuelanas, como sobretudo fora da Venezuela. Então, você não tem uma crítica ao capitalismo, propriamente dito, e não é possível construir socialismo com mercado capitalista. A China mostra isso com mais força ainda. Lá não é socialismo porque existe a economia de mercado capitalista, a economia econômica. Todo o processo econômico é um processo ainda capitalista na China e também era na Venezuela. Então, o que a gente vai observar são essas ações mais avançadas dentro ainda do campo da social-democracia e dentro do campo das reformas, do reformismo, daquilo que a gente vai modificando e reformando o Estado para que avançasse mais as conquistas populares. Mas não havia uma intenção de construir a Venezuela um país socialista, tal qual a experiência cubana desenvolveu com a Revolução de 59, como a experiência chinesa tentou desenvolver em 49, com o Mao Tse-tung à frente, com o que a Nicarágua tentou fazer, mas não conseguiu se desenvolver em 79, como os companheiros da África tentaram fazer em Burkina Faso, em Guiné-Bissau, em Angola. Não tinha essa relação. Era uma relação social-democrata que o Chaves vai tentar fazer na Venezuela, ainda que muito mais avançada do que nós conhecemos social-democracia brasileira, que é essa envergonhada do que o PT está à frente. Passando para o próximo slide, por favor. E aí a gente entra no governo Maduro, né? O Chaves falece de câncer em 2013. Ele vai ter, já antes do seu falecimento, a indicação do Maduro como o que vai substituir o governo na presidência do governo venezuelano. E ao longo dessa década de 10, dos anos 2000, vários outros elementos vão acontecer. É importante dizer que nesse avanço econômico do Chaves, que fez com que a Venezuela crescesse muito em seu PIB, que fez com que a Venezuela combatesse profundamente a pobreza, foi baseado no crescimento e no valor do petróleo e nas relações internacionais que o petróleo conseguiu desenvolver na sua venda. Mas isso não acontece já em 2014, 2015. Tem uma queda muito drástica no valor do barril de petróleo, que ele passa, esse barril de petróleo que eu expliquei aqui no início, ele passa a custar $50, o que era uma mixaria para o que era produzido na Venezuela. Isso vai atingir também os países do Oriente Médio, os Emirados Árabes, vai também ser atingido,
mas no caso venezuelano atinge com uma força muito maior pela dependência do petróleo que vai ter. E por que cai esse preço do petróleo, né? Também não é à toa, né? Esse negócio de mercado, livre mercado, não é bem assim que funciona, né? Os Estados Unidos vão descobrir uma jazida de petróleo, uma reserva de petróleo nos próprios Estados Unidos. E essa reserva de petróleo, que é um petróleo de xisto, vai ser explorado pelos Estados Unidos com muita força. Então vai ter esse ano de 14, 15, vão passar de milhões de barris de petróleo produzidos nos próprios Estados Unidos. E aí isso vai aumentar a oferta, né? Então a gente vai ter muito mais petróleo do que gente querendo comprar petróleo. Isso cai o preço do petróleo. Somado a isso, o governo Obama inicia várias sanções ao governo Maduro. É importante dizer que teve uma questão histórica importante aí no governo Chávez ainda, de que ele quase perde as eleições por Capriles, né? O Capriles era o principal dirigente da direita venezuelana. Isso vai acontecer no final da década de 2000, né? Início da década de 2010. Vai acontecer isso. Ele quase perde as eleições por Capriles. E ao quase perder as eleições por Capriles, a direita venezuelana vai eleger vários parlamentares. E aí, todo o processo político desenvolvido por Chávez ao longo da década de 2000, né, dos primeiros anos dos anos 2000, corre em risco, né? Então, o Chávez vai chamar uma assembleia e vai organizar um novo processo de deputados. E aí ele vai chamar essa Assembleia Nacional. E ele vai fazer isso, e depois o Maduro vai fazer isso também. E aí, os líderes sindicais, líderes operários aí das zonas urbanas, mas também os líderes camponeses, os chefes de comuna, os coordenadores de comuna, vão vencer essas eleições para essa Assembleia específica e vai construir um poder paralelo. Então, a Venezuela chegou até o momento de ter dois congressos. O Congresso eleito pela democracia burguesa e o Congresso eleito pelas comunas, pelas organizações populares. E o Chávez vai validar o Congresso eleito pelas comunas, pelas organizações populares, deslegitimando o outro Congresso da democracia burguesa. E essa foi uma grande grita que a burguesia, não só venezuelana, mas internacional, deu ao processo do Chávez. Então, veja, a social-democracia ela tem um limite muito, muito perigoso. Porque uma coisa e a gente vai dizer, e o Dimitrov vai dizer isso muito também, né? A social-democracia é a antessala do fascismo. E ela pode ser a antessala do fascismo pelo que ela faz e pelo que ela não faz. No caso brasileiro, é pelo que ela faz. Porque é uma social-democracia recuada, que não transforma a vida radicalmente do povo. É uma social-democracia que dá migalhas a esse povo, e que melhora um pouquinho as condições de vida para poder também garantir os lucros e os benefícios da burguesia brasileira. No caso venezuelano, a social-democracia não concluiu um processo que ela começa a agitar, é o do socialismo. Esse processo não foi concretizado, não foi concluído. Porque se há socialismo, há, inclusive, o trabalho de acabar com a classe burguesa. O socialismo é uma etapa histórica para se destruir a burguesia. A burguesia, enquanto classe, não deve acontecer, né? Ela não deve existir enquanto classe. E para você ter um trabalho de fim das classes sociais, que é o trabalho do socialismo, é justamente acabar com as classes sociais, para que, enfim, a gente consiga chegar ao comunismo, que é um território sem classes. Para a gente conseguir chegar nisso, o socialismo precisa acabar e atingir a burguesia, destruindo todos os benefícios que ela tem por ser burguesia, por explorar o trabalho alheio. Mas isso não é concretizado na Venezuela. Então a social-democracia também pode ser a antessala do fascismo, mesmo quando ela se radicaliza, porém, por quê? Porque ela não concretiza os anseios da classe trabalhadora, que é, no final das contas, assumir o poder efetivamente, um processo revolucionário. Isso vai acontecer com Allende, no Chile, mas vai acontecer também com o Chávez na Venezuela e com o Maduro na Venezuela. Sobretudo com o Chávez, porque o Chávez agitava o socialismo, defendia a palavra socialismo.
Se chegava da Venezuela com o período do Chávez e vários cartazes escritos sobre o socialismo, defendendo o socialismo, porém, esse socialismo era uma variação, era uma definição, na verdade, de uma social-democracia avançada, mais radicalizada, porém, não era socialismo efetivamente, porque não tinha crítica ao capital, né? Não tinha crítica ao capital. Então, esse elemento é central, porque a partir daí, então, os apoios do povo venezuelano vão se diminuindo, porque não teve essa mudança, está sobre as regras da economia capitalista. Os Estados Unidos conseguem movimentar para conseguir baixar o valor do barril de petróleo. As sanções econômicas que os Estados Unidos vão fazer vão influenciar profundamente a Venezuela. Então, o Obama vai fazer taxação a pessoas, em específico, do governo venezuelano. Não foi o Trump que começou com isso. O Obama já fazia o controle do mercado e também das contas bancárias dos dirigentes venezuelanos. Isso vai se aprofundar no governo Trump, depois do Obama, e vai se aprofundar no governo Biden também. Biden não vai romper com essa relação. Então, a Venezuela vai ser proibida de comercializar o petróleo já no final ali, 2017, 18, 19, e ainda vai vivenciar em 2020 a pandemia, como todos os países do mundo vivenciaram, mas a Venezuela vivenciou a pandemia sobre bloqueio, sobre cerco, com a sua impossibilidade de vender o seu petróleo, que é base fundamental da sua economia. Pode passar, por favor, o slide? Como não acabou com o capitalismo da Venezuela, a corrupção ainda é um elemento. Então, veja, o que vai acontecer é que a sanção proíbe o comércio do petróleo e não é possível a Venezuela comercializar petróleo em seu solo. Então, o que o Maduro vai dizer? Vai mandar representante do seu governo vender petróleo em alto mar e negociar petróleo em alto mar. Então, os dirigentes do Estado venezuelano vão pegar os barcos do Estado e vão para alto mar. E em alto mar vão negociar petróleo. Um desses dirigentes vai vender o petróleo e ficar com grande parte desse dinheiro para si. Não vai repassar esse dinheiro para o Estado venezuelano que o incumbiu de vender o petróleo. Ele vai vender para si, para uma riqueza pessoal. E isso é descoberto no início de 2024, na Venezuela. Então, de 23 para 24, isso acontecia. E aí ele vai ter vai ser preso, vai ser expulso do governo, vai ser destituído, mas o dinheiro ficou com ele. Então, a corrupção realmente era um elemento presente na Venezuela, porque isso vai acontecer. E vai acontecer, obviamente, responsabilizando também o governo Maduro, né? Então, alguns dirigentes venezuelanos vão sendo vistos com grandes carros, no momento da crise, né? Da falta de comercializar e etc. Vão vendo com grandes carros, vão sendo vistos em restaurantes fora do país. O próprio Maduro vai comer um bife caríssimo lá na Turquia, que tinha ouro nesse bife. Então, assim, você tem um processo que você nunca viu o Fidel Castro fazer isso, por exemplo. Você nunca viu um Che Guevara fazer isso, por exemplo. E por que não? Porque defendia uma revolução socialista, inclusive a mudança da moral desses dirigentes. A Venezuela não passa por esse processo. É muito concentrado na figura do Chávez e bastante concentrado também num processo do Bolívar, lá no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, e não do socialismo propriamente dito. Então, você não tem a transformação das consciências, né? Então, a gente vai ter os esquemas de corrupção no governo venezuelano. Isso vai acontecer também. Como fruto dessa crise, a gente vai ter a desvalorização do Bolívar, que é a moeda da Venezuela, e a dolarização da economia. Dolarização. O salário mínimo venezuelano, no auge dessa crise, 2023, 2022, 2024, também no início dele, chegou ao valor de $3. Então, o salário mínimo venezuelano era equivalente a $3. Então, pense,
Na Venezuela, então, quando vai acontecer isso, não é que não tinha comida na prateleira, até tinha, mas o povo não tinha como comprar essa comida na prateleira. Tudo isso baseado nessa sanção, que foram mais de 203 sanções que o governo Obama, depois o governo Trump vão fazer à Venezuela. O Biden vai fazer a mesma política até um certo momento, eu vou chegar por quê, e o governo Trump agora vai aprofundar. Então, chega a $3 o salário de todos os servidores públicos. Esse era o valor do salário. Para algumas empresas privadas, tinha um salário um pouco mais alto, o equivalente a um pouco mais alto, mas para a maioria delas também era esse valor. Então, não teria mais importação dos alimentos, então a gente vai ver uma massa de venezuelanos que não teriam acesso à carne bovina, não teriam acesso a vários itens básicos da alimentação. Né? E aí a gente vai ter uma crise na educação. Eu queria falar um pouco dessa crise na educação, porque os camaradas que receberam lá da UPRA, vários deles eram da área da educação, e a gente conseguiu aprofundar um pouco o que acontecia lá. Então, a Venezuela era um país, no governo Chávez, parecido com a gente, assim, no ponto de vista das faculdades, bandejão, altos salários dos professores universitários, os salários melhores, um pouco mais dignos, né? Os professores universitários também e tal. E aulas e a importância da economia. Mas, nessa crise, não era possível manter um bandejão aberto. Não tinha comida para fazer o bandejão. Eu queria dizer isso porque isso a gente entende melhor. Eu acho que vários dos camaradas aqui são estudantes, e aí a gente vai conseguir mostrar assim o que aconteceu. Pensa, a universidade não tem como abrir o bandejão, porque não tem comida para todo mundo. A universidade não tem, o Estado não tem dinheiro para pagar o professor. Então, o professor não consegue mais dar aula de segunda a sexta. Ele vai ter que trabalhar em outra coisa. Ele vai dar aula de, o que aconteceu na Venezuela, 2 vezes por semana. Terça e quinta tem aula. Segunda, quarta e sexta não tem aula e não tem mais bandejão, então não tem mais aulas integrais na universidade. Deu horário, vai sair. E aí esse mesmo professor vai trabalhar, por exemplo, como taxista. E ele vai ganhar os seus $3 como sendo professor, mas no dia que ele não tem aula, ele vai trabalhar em outra coisa para conseguir aumentar a renda dele, por exemplo, taxista. Então não tinha aula todos os dias nas universidades. E aí, na educação básica, isso é a mesma coisa. Não vai ter aula todos os dias nas escolas públicas. Então, a gente vai ter aula na quinta ou na sexta e 4 dias sem escola. Porém, como eu disse, era capitalismo. Então, a gente vai ter as escolas privadas. E as escolas privadas vão funcionar de segunda a sexta. Então, a elite venezuelana, porque ela existe, e ela não recebia só $3. Ela tinha suas relações econômicas. Essa elite venezuelana vai pagar a mensalidade do seu filho para a escola privada, e essa escola privada vai ter aula de segunda a sexta, e esse aluno vai ter aula e vai se comparar com o da pública, que nem aula tem. E vai entrar em universidades fora da Venezuela. Porque as universidades venezuelanas não tinham condições de abarcar, segundo essa elite venezuelana, esses estudantes, porque se ele sai da escola de segunda a sexta, no terceiro ano do ensino médio, ele vai para a universidade na Argentina, no Brasil, na Colômbia, porque essa cultura da Grande Colômbia está presente. Então, a Colômbia é um país irmão, é um país de fronteira aberta. Né? Durante a crise, para a gente ter uma ideia, tinham cerca de 5 milhões de cubanos na Venezuela, ainda, mesmo na crise, com tudo isso acontecendo, 5 milhões de colombianos que estavam lá porque queriam estar, porque tinha relação familiar, porque era casado com uma colombiana ou com um colombiano, porque seus filhos eram colombianos, etc. Então eram venezuelanos também e tal. Então a gente vai ter uma relação muito profunda, e a Colômbia é de longe o país que mais venezuelanos foram, né? Então a gente vai ter essa elite venezuelana existindo. Em contraposição à escola privada que não tinha, né? A escola pública que não tinha aula todos os dias e etc. Bom, mas não para por aí, porque os médicos começaram a sair da Venezuela,
os vários professores universitários começaram também a sair da Venezuela, então eles vão trabalhar em outros lugares, vão virar qualquer coisa em outros países. Então, o que a gente vai observar é que o governo tinha dificuldade, então, de criar e de produzir mais médicos, né? Mais professores. Então, o que o governo vai fazer? Ele vai criar uma universidade que vai funcionar aos sábados, só. Uma universidade que funciona aos sábados, em várias periferias, governo Maduro isso, várias periferias, mas as universidades que funcionam aos sábados, para poder formar as pessoas. E aí, a pessoa trabalhadora, no geral, vai para a aula só sábado, e depois de 4 anos, ou até menos, ela se forma. E aí a gente tem casos, por exemplo, de companheiros, assim, até também membros da UPRA lá, que estudaram medicina, se formaram em medicina dessa forma, acabaram se formando em medicina dessa forma, e foram trabalhar em hospitais, e alguns deles passaram a administrar os hospitais, mesmo estudando uma vez por semana medicina. E aí você tem um outro debate na Venezuela, que é, poxa, o governo está abrindo hospitais com pessoas que não têm condições de serem médicos. Mas essa é a realidade objetiva da Venezuela, cercada sobre as sanções. Então, veja a complexidade da situação interna venezuelana. Ainda tem uma elite que manda o filho para a universidade privada, para as escolas básicas privadas, mas, no final das contas, com a carência de hospitais privados, se for para um hospital público, vai se dar com um médico que talvez tenha estudado uma vez por semana e que se formou com mais velocidade porque estava faltando médico no país. Por mais relação que tenha com os governos, com o governo de Cuba e com os médicos cubanos. Então, você cria uma questão, uma explosão social muito grande na Venezuela. E é nesse contexto que vão acontecer as eleições de 2024, com a Maria Corina Machado se colocando como candidata e o governo Maduro colocando o próprio Maduro como candidato, ainda que dentro do PSUV já havia debate se não deveria ser a Deci Rodrigues, que é hoje a atual presidente venezuelana, a candidata a presidente. Mas vence nas internas do PSUV o próprio Maduro. Então, por que a Maria Corina Machado? Então, nesse contexto todo, você imagina que existia, claro, uma parcela significativa da elite venezuelana que defendia a Maria Corina. Porém, a Maria Corina, ela foi representante do Panamá em acordos comerciais de outro país. Ainda que, na verdade, fosse a Gran Colômbia, mas essa Gran Colômbia deixou de existir no início do século XIX. Então, a Panamá era um outro país. E por ela representar economicamente no mercado internacional os interesses do Panamá, ela entrou num elemento da Constituição venezuelana que tinha de que não era possível que um presidente representasse interesses de outro país. E ela fez isso, concretamente. E aí tinha, então, que substituir a Maria Corina. Então, ela não poderia mais ser a candidata a presidente da Venezuela, fundamentalmente por isso. Dentre outras coisas. Aí poderia dizer que era a ditadura do Maduro, né? Como a direita vai dizer, como a Globo vai dizer, etc. Mas ela realmente defendeu os interesses do Panamá em acordos internacionais contra interesses venezuelanos, se assim fosse necessário, porque ela estava sob a orientação do Estado panamenho. Bom, então, quem é o candidato que a Maria Corina defende é o Edmundo Gonzalez. O Edmundo Gonzalez estava nos Estados Unidos quando foi escolhido ser o candidato. E ele saiu da Venezuela na época do governo Chávez. E ele não tinha passaporte venezuelano. Porque quando ele sai da Venezuela, ele sai de outra forma, sem necessitar de passaporte. Com os rompimentos dos acordos internacionais, Estados Unidos e Venezuela, depois do governo de Chávez, ele não tinha mais o passaporte venezuelano para voltar. Então ele consegue, obviamente, depois resolver esse problema, volta e é o candidato da direita venezuelana. E aí acontece a vitória do Maduro. E essa vitória do Maduro foi bastante questionada, porque não se apresentou as atas, né? E a Venezuela entrou num isolamento político sul-americano muito grande, porque o governo do Chile, o Gabriel Boric, que era um governo à esquerda, que se encerra esse ano, e vai dar espaço para o Cast, que é um governo fascista no Chile, e que defende o Pinochet, etc. Vai assumir o governo chileno no ano que vem. Aliás, esse ano ainda. Mas o Boric
ele ataca o Maduro. Vai dizer que Maduro roubou as eleições, que deveria reconhecer o governo Maduro, e não reconhece a vitória do Maduro. O governo Lula e o governo Petro, da Colômbia, vai escorregar nesse apoio. Vai ver se é assim, se não é, se talvez ele não tenha vencido, precisa ver as atas, cadê as atas, etc. E aí o Maduro fica isolado, com reconhecimento só da Nicarágua, que é o governo do Daniel Ortega, ligado ainda à Frente Sandinista, por mais que o Ortega também, e aí é um outro capítulo aí, né, tenha traído os interesses da Frente Sandinista inicial, mas só a Nicarágua reconhece a Venezuela, a Rússia vai reconhecer, a China vai demorar, mas vai reconhecer, mas todas as relações sul-americanas que a Venezuela tinha não reconhece o Maduro como presidente. Demora bastante a acontecer isso, e nesse meio tempo a Maria Corina vai fazer uma agitação, e esse caldo que tinha de salário baixo na Venezuela, de pouca condição de vida, vai entornar. Esse caldo vai entornar cada vez mais. Importante dizer duas coisas. Uma, os milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela, eles saíram sobretudo porque não tem dinheiro circulando na Venezuela. E aí eles trabalham nesses países vizinhos e vão mandar dinheiro para a Venezuela. Mas casa tem. Casa tem. Não tem dinheiro para comprar comida, dinheiro para fazer as coisas mais básicas da vida. Não vai ter. Vai ter casa. O governo da Venezuela, e já à frente, Maduro, nessa crise, isentou a população de energia elétrica, de gás de cozinha, porque o gás natural é muito grande, assim, tem muito gás natural na Venezuela, com a questão do petróleo. A água também, então a água não vai faltar, e a internet, também não falta a internet. Então esses elementos vão ter internet, água, luz e gás. E a questão da própria casa pelos projetos habitacionais que o Chaves vai construir. Então isso vai ter. O que não vai ter é o que botar na cozinha, né? E vai ter também uma política de economia de energia, vão ter vários apagões na Venezuela, e a ausência de chuveiros elétricos. Então o pessoal toma banho mesmo, ainda que a Venezuela seja muito quente, tem lugares na Venezuela, até pela altitude, porque é lá que terminam a Cordilheira dos Andes, então a gente vai ter ainda lugares na Venezuela que são mais altas, a gente vai ter um frio ainda, mas o chuveiro era água da temperatura ambiente. Bom, dizendo isso ainda, então não existia tudo isso. Mas a crise estava feita, estava dada, a agitação estava formada, e aí a gente vai ter um processo de grande mobilização internacional contra o governo Maduro e o aprofundamento desse isolamento do governo Maduro. Pode passar para o próximo slide, por favor? E o Maduro vai ganhar as eleições aí com 70% dos votos do Edmundo Gonzalez. Bom, e aí no dia 3 de janeiro, toda a pressão, claro, aconteceu ao longo de 2025. A gente vai ter a movimentação da Marinha estadunidense para o Caribe, isso é o principal porta-aviões indo para o Caribe, e uma série de bombardeios no Caribe, chegando a aproximadamente 200 mortos, como está dito aí, que mataram não só venezuelanos, mas também colombianos, mas também panamenhos, mas também pessoas de qualquer nacionalidade que atravessaram o Mar do Caribe, e foi criada uma história fictícia, né, sobre um suposto cartel de soles, que o Maduro era o grande chefe, um cartel de drogas. Né? O Trump vai dizer isso, similar ao que o Bush vai dizer sobre o Iraque, de que existia bombas de destruição em massa no Iraque. Não existiam bombas de destruição em massa no Iraque, e tampouco existe o cartel de soles, que é uma ilusão que cai no primeiro julgamento já do Maduro, depois do seu sequestro, e vai ainda ser completamente abandonada essa tese, e todas as entrevistas do Trump já não falam mais de cartel de soles, e nem na primeira entrevista que
que o Trump vai falar no dia 3 de janeiro, às 2 horas da tarde, no horário aqui de Brasília, que ele deu a entrevista. Ele vai dizer sobre cartel Solis, ele vai dizer sobre petróleo, que é a questão mais importante, que é a questão que faz com que a Venezuela sofra as intervenções, as sanções, os bloqueios e agora o sequestro do seu presidente. Então a gente vai ter bombardeios em Caracas e em outros estados também da Venezuela, e vamos ter o início, no dia 3, de alguns protestos acontecendo. Aí podemos passar para o próximo slide. Bom, e aí colocar um pouco do que está sendo debatido e a gente também tentar colocar. Então, veja, essa é a caracterização do governo Chaves como um governo social-democrata, um governo mais radicalizado, porém não rompe com o socialismo, aliás, não rompe com o capitalismo, porque ele não complementa, não desenvolve o socialismo como o sistema econômico vigente na Venezuela. Então, de fato, a Venezuela não é socialista e não se aproxima do socialismo do ponto de vista objetivo, porque existe a relação econômica do capital e todas as relações econômicas do capital estão enraizadas na Venezuela. Vai ter um grande avanço da organização popular, vai ter um grande avanço das políticas públicas pró-povo mais pobre, mas isso, ponto. Né? O governo Maduro é um governo mais recuado nessa transformação popular, não se continua num processo político de avanço que o Chaves vai fazer, porém, também tem a ver com uma força política que o Maduro não vai ter para poder desenvolver isso, e também tem a ver com um problema econômico fundamental da dificuldade de exportação dos barris de petróleo. Mas a relação com Cuba é profunda, a ponto de 32 militares cubanos terem sido assassinados nesse sequestro, e desses militares estarem, no final das contas, uma grande parte deles, na guarda pessoal de Maduro. Né? Na guarda pessoal de Maduro. O governo cubano soltou uma informação logo no 3 de janeiro, que diz sobre a sua situação. Também no dia 4 e nos dias seguintes, na mesma semana, ele vai explicar o que aconteceu na sua visão. O governo cubano vai dizer que existe uma paralisia completa das forças militares venezuelanas, porque não se pode considerar, do ponto de vista técnico-militar, que a ação dos Estados Unidos foi um sucesso só pela ação dos Estados Unidos ou pelo exército dos Estados Unidos. Na verdade, houve uma grande inoperância do exército venezuelano. E é por isso que os Estados Unidos conseguiram o que queriam fazer, que era sequestrar o presidente Maduro. Cuba, inclusive, o governo cubano vai dizer que protocolos mais básicos da doutrina militar não foram respeitados. Veja, houve a movimentação ao longo de todo 2025 dos navios, dos guarda-aviões, da Marinha dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Eles estavam a cerca de 50 metros de distância de Caracas. Então, por mais rápido que seja uma movimentação de uma aeronave saindo desse navio, é possível perceber essa movimentação pela vigilância do espaço aéreo e, a partir daí, orientar para que o presidente, sabendo que ele é o alvo central, que teve propaganda, teve o valor da cabeça do Maduro sendo exposto pelo governo Trump como se fosse um faroeste, dele movimentar e esconder o Maduro. Mas isso não é feito. Existia informação do governo dos Estados Unidos sobre onde o Maduro ia dormir naquele dia, porque o Maduro mudava o lugar de dormida. Ele não dormia sempre no mesmo dia, tanto ele quanto a Cília Flores, a companheira, a esposa dele, primeira dama da Venezuela. Tanto Cília quanto Maduro não dormiam sempre no mesmo lugar. A informação que o governo dos Estados Unidos tinha, inclusive, era onde ele ia dormir, como ele faria para se movimentar, quais lugares ele passaria e até quais são os animais de estimação do Maduro, quais são as refeições que ele fazia. Então,
com certeza tinha agente infiltrado da CIA nos altos escalões do governo venezuelano. O governo cubano vai apontar também que existia um grande relaxamento da disciplina de quem está sendo caçado, como era o caso do Maduro, que várias vezes foi visto, inclusive há vídeos dele na internet, já em 28, 29 de dezembro, circulando, dirigindo o carro dele pelas ruas da capital. Então, houve um relaxamento profundo também na Venezuela, uma autossatisfação, dizendo que nada ia acontecer, e acontece exatamente o que os Estados Unidos queriam, que era sequestrar o presidente Maduro. E aí, foram 2 horas de confronto armado que esses cubanos, sobretudo esses cubanos, impetraram contra o exército dos Estados Unidos. Então, também não dá para dizer que não morreu nenhum militar norte-americano, estadunidense. O grande problema que nós temos até agora é que todas as informações foram dadas pelo governo dos Estados Unidos. Então, quem faz uma entrevista coletiva é o governo Trump, logo no sábado, dia 3 de janeiro. O governo cubano solta essa nota, onde a gente tem algumas informações, mas há um silêncio do governo venezuelano sobre como foi esse confronto, como foi as falhas militares. Houve uma destituição de cargo de um alto escalão do Exército, mas só um foi destituído. E também, logo, a posse pela Delcy Rodrigues, que ela hoje é a presidenta da Venezuela. Então, se o Maduro é liberto por alguma razão e volta à Venezuela, a presidente é a Delcy Rodrigues, o Maduro não volta ao cargo, né? A vice assumiu prometendo vários elementos, inclusive vai dizer da honra que é assumir, mas vai criticar também os Estados Unidos. Mas o que a gente tem visto na sua política econômica é um relativo acesso do governo estadunidense para as riquezas venezuelanas. Então, por exemplo, o Trump vai dizer, nas suas primeiras entrevistas, dando a impressão que a Delcy Rodrigues estava a serviço dele, né? A gente não pode dizer completamente que não é verdade isso. Como também não podemos dizer com toda certeza absoluta que sim, é verdade. Mas o que dá para perceber é que facilitou e muito o acesso dos Estados Unidos à Venezuela. Tanto é que a reabertura das embaixadas dos Estados Unidos na Venezuela, no final das contas, é uma reabertura para estabelecer as relações comerciais dos Estados Unidos com a Venezuela. E aí é verdade também que o Maduro toparia fazer relações econômicas com os Estados Unidos. O que provavelmente o Maduro não toparia era favorecer os Estados Unidos frente à China e à Rússia. A forma como os Estados Unidos têm de ter um favorecimento, sobretudo à China, do petróleo venezuelano, é sequestrando o presidente. Sequestra o presidente, me dê o seu petróleo. Né? E aí o petróleo, hoje, está mais fácil de acesso. Algumas modificações de legislação estão sendo feitas pelo governo venezuelano para poder as empresas estadunidenses explorarem o petróleo para não ser um monopólio estatal da PDVSA do ponto de vista da sua extração e nem dessas empresas mistas com uma porcentagem de 50% para a própria PDVSA. Então, isso vai se modificar recentemente com o programa da Delcy Rodrigues. A gente vai ver as massas, o povo venezuelano indo para as ruas, no entanto, sem direção. Né? Existia distribuição de arma? Existia distribuição de arma. O Maduro fez isso. Inclusive nas praças bolívares de cada capital, de estado, de cada cidade, era o ponto da distribuição de arma. Mas vão fazer o que com essas armas? Sem uma direção direta do povo, dirigindo esse povo. Então, a gente vai ter uma normalização do governo venezuelano, da própria Delcy, mas também do Diosdado. Diosdado é o atual presidente do PSUV, é o cara, inclusive, importante, porque é quem vai ser o ministro do exterior e vai ser o ministro também, vai ser o que apresenta também o programa de televisão apresentava, é o Diosdado que apresenta. Então ele está lá, foi o primeiro vice do Maduro, quando o Maduro vence as eleições
foi vice também do Chaves, então ele tem uma história com o chavismo, assim como a Delcy Rodrigues também tem uma história profunda com o chavismo, mas a gente vai ter uma normalização, uma pacificação desse confronto contra os Estados Unidos e uma tentativa de estabelecer relações de conversa com a embaixada aberta, relações econômicas. Não há um protesto por parte do governo venezuelano para a soltura do Maduro. A gente vai ver cartazes nas ruas, os dirigentes das comunas, os militantes de base do PSUV. Nós vamos ver essa movimentação dos outras organizações de esquerda também que defendem, que atacam, né, a intervenção dos Estados Unidos, a soltura imediata do Maduro, mas não vamos ver essa reivindicação vindo por parte do governo. E aí podia passar, por favor, o slide? Para a gente concluir, né? Então, isso significa que há pode haver uma complacência, assim, uma facilidade maior, uma facilitação do governo venezuelano para essas relações dos Estados Unidos por uma ação de traição, de uma traição mesmo, dos anseios da classe trabalhadora venezuelana que acreditaram no governo. Isso pode acontecer. Mas pode acontecer também uma ação, e isso que é o fundamental para a gente fazer a denúncia, de que toda a movimentação que os Estados Unidos fez na Venezuela é para que os Estados Unidos restabeleçam controle total da América Latina. Total controle da América Latina. Ao mesmo tempo em que tudo isso aconteceu, acontecia também as ameaças do Trump a outros territórios do mundo, e acontecia também, como é o caso da Groenlândia, também como é o caso de Taiwan, como é o caso de Gaza. Já estou concluindo, esse é o último slide. A gente vai ver essa movimentação do Trump em caráter internacional, mas a gente vai ter também uma ação de movimentação do quadro geopolítico internacional que pode se aproximar de uma terceira guerra. Veja, toda a ação dos Estados Unidos foi uma ação de deixar com que o território latino-americano, como foi a promulgação da doutrina Monroe, que eles fizeram novamente agora, e a América Latina pertencer aos Estados Unidos, para atacar os anseios chineses na América Latina. Então, é para romper com as relações econômicas internacionais, de preferência a China. O Brasil hoje, por exemplo, tem o seu parceiro principal econômico, a China. Não é os Estados Unidos, é a China. E a Venezuela, a mesma coisa. E isso tem se aprofundado, porque a Argentina também tem relações com a China, mesmo sendo o governo Milei. A Colômbia também tem relações profundas com a China, Peru, Bolívia e etc. Agora, os Estados Unidos estão financiando as eleições, apoiando financeiramente o Milei na Argentina, como apoiaram o candidato da direita boliviana que venceu as eleições, como apoiaram o Kast no Chile também, como vão apoiar os seus candidatos aqui nas eleições brasileiras e colombianas em 2026, e, ao mesmo tempo, vão disputar os territórios na bala, como fez agora na Venezuela, com o sequestro do Maduro, e como faz há quase 3 anos na Palestina, e foi apresentado o programa da Nova Gaza, que não passa de um resort que vai ter o controle da família Trump nos seus hotéis, lá no mar do Mediterrâneo, na faixa de Gaza. Então, nós precisamos nos solidarizar profundamente com o povo venezuelano, com esse ataque que o Interpol promoveu. Conseguimos considerar os limites do governo do Chávez e, sobretudo, do Maduro, que é mais recuado do que o governo Chávez, obviamente, mas que devemos considerar essas limitações, mas mesmo considerando essas limitações, não se pode um império, como os Estados Unidos, sequestrar o presidente de uma nação e ficar tudo por isso mesmo, como está ficando, né? Como se pacificou. O Brasil também não reivindica a soltura do Maduro, a Colômbia também não reivindica mais a soltura do Maduro, disse que vai conversar com o Trump, né, o governo Petro. Então há como se fosse preso, de fato, um criminoso por uma polícia. Porém, os Estados Unidos não têm o título de polícia do mundo e não há provas concretas de nenhuma relação criminosa que o Maduro tenha promovido, a não ser a luta contra os interesses
imperialistas na região da América Latina. Então, acho que eu queria ter contribuído quero ter contribuído com a compreensão dos camaradas sobre o que está ocorrendo na Venezuela, o que pode acontecer em outros países também na América Latina, e espero ter contribuído para esse entendimento. Agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse processo. É isso. Muito obrigado, camarada, valeu demais. Foi uma grandiosa aula, acho que todo mundo vai ter concordância com isso. Camaradas, acho que agora a gente acabou avançando um pouco no tempo, mas é importante da gente fazer o nosso